Você já sentiu que, por mais que tente, parece estar preso no mesmo lugar? Já ouviu aquela voz interna dizendo: você não é bom o suficiente? Ou isso não é para você? Calma, você não é o único. Estudos mostram que até 95% das nossas decisões diárias são influenciadas pelo subconsciente, e as crenças limitantes são as maiores responsáveis por nos manter paralisados. Mas o que são essas crenças? Por que elas têm tanto poder sobre nós? E mais importante, como podemos superá-las para finalmente alcançar o nosso verdadeiro potencial? Respire fundo, porque hoje vamos explorar juntos como você pode identificar, desafiar e substituir essas barreiras invisíveis que estão sabotando sua vida. Já se perguntou por que evita certas situações ou oportunidades? Talvez seja o medo de errar ou aquela sensação de que você não é bom o suficiente. Essas são as crenças limitantes. Elas se formam ao longo da vida, muitas vezes em momentos de frustração, críticas ou até comparações. Imagine um garoto que, ao tirar uma nota baixa, ouve repetidamente: você não é inteligente. Mesmo que cresça, essa frase pode ficar gravada no subconsciente como um fato. Agora, toda vez que enfrenta um desafio, a crença "eu não sou inteligente" entra em ação, bloqueando suas decisões e alimentando a insegurança. Identificar as suas crenças limitantes é o primeiro passo para te libertar delas. Ouça a sua voz interna. Preste atenção nas frases que você repete para si mesmo, como "isso é impossível", "eu nunca vou conseguir" ou "as coisas boas não acontecem comigo". Observe padrões de comportamento. Se você percebe que sempre evita situações semelhantes, como falar em público ou se candidatar a promoções, isso pode estar ligado a crenças de incapacidade ou rejeição. Anote seus medos e desculpas. Sempre que sentir resistência em agir, pergunte a si mesmo: por que estou hesitando? Escreva as respostas e analise se elas têm base em fatos reais ou são suposições apenas baseadas no medo. Em um experimento curioso, cientistas colocaram um grupo de pulgas dentro de um pote fechado. No início, elas pulavam tentando escapar, mas batiam na tampa repetidamente. Após um tempo, mesmo sem a tampa, elas continuaram pulando baixo, como se ainda estivessem presas. As pulgas haviam aprendido que era impossível escapar, mesmo quando a barreira não existia mais. Isso é exatamente o que as crenças limitantes fazem conosco. Nos impedem de tentar, mesmo quando o caminho está livre. Saber a origem é essencial para desfazer o impacto delas. Afinal, não dá para enfrentar um problema sem entender sua raiz. Pense na sua infância. Quantas vezes você ouviu frases como "você não leva jeito para isso" ou "dinheiro não cresce em árvore"? Essas frases, aparentemente inofensivas, podem ter se transformado em crenças que você carrega até hoje. E não para por aí. Experiências traumáticas, críticas constantes ou até o simples ato de observar os comportamentos de quem convivia com você podem ter moldado suas crenças. A maioria das nossas crenças vem de casa. Elas são moldadas pela família e criação. Por exemplo, pais que dizem "não podemos nos dar ao luxo de sonhar alto" podem plantar em você a ideia de que grandes conquistas estão fora do seu alcance. Os padrões culturais também geram impacto direto, como a ideia de que algumas carreiras são para homens ou para mulheres. Podem limitar suas escolhas profissionais sem você perceber. Experiências traumáticas, fracassos, rejeições ou momentos de vergonha no passado podem criar bloqueios mentais. Ser criticado em público
pode gerar uma crença de que você nunca será bom em falar na frente de outras pessoas. Na época de escola, as frases de professores ou colegas como "você não sabe matemática" ou "você não fala direito" podem impactar a forma como você se vê em determinadas áreas. Mas por que as crenças limitantes parecem tão reais? Nosso cérebro trabalha para reforçar aquilo que acreditamos. Um exemplo? Quando você compra um carro novo, de repente, começa a vê-lo em todos os lugares. Isso acontece porque a mente filtra o que considera importante. Se você acredita que é incapaz, o cérebro vai focar em situações que confirmem essa crença, como se isso fosse um risco, mesmo com evidências contrárias. Exemplo prático. Um jovem aluno precisou apresentar um trabalho em grupo para sua turma. Quando chegou a sua vez de falar, ele começou a gaguejar e alguns colegas começaram a rir e fazer piadas com ele. Isso fez com que ele crescesse com a certeza de que nunca conseguiria falar em público. Ele não percebia que o verdadeiro problema era a falta de preparação. A crença limitante o impedia de investir em aprendizado, criando um ciclo de fracasso. Mas, ao identificar a raiz do problema e buscar capacitação, ele conseguiu reverter a situação e aproveitou novas oportunidades de trabalho que aceleraram sua carreira. Já parou para pensar no que está deixando de viver ou conquistar por causa das suas crenças limitantes? Elas não apenas moldam o que você acredita ser possível, mas também definem suas escolhas, comportamentos e até as oportunidades que você percebe ao seu redor. O impacto pode ser devastador e muitas vezes silencioso. Imagine uma âncora invisível presa a você. Enquanto você tenta nadar em direção aos seus sonhos, essa âncora te segura, fazendo você acreditar que nunca vai chegar lá. O problema? Muitos nem percebem que essa âncora existe. As crenças limitantes afetam diversas áreas da sua vida. Nos relacionamentos, se você acredita que não é digno de amor ou que todas as pessoas traem, pode sabotar relacionamentos saudáveis, seja afastando-se emocionalmente ou escolhendo parceiros inadequados. Já na vida profissional, a crença de que você não é bom o suficiente pode te impedir de buscar promoções, mudar de emprego ou até mesmo empreender. Exemplo, um funcionário que acredita ser péssimo em apresentações evita oportunidades de falar em público, perdendo chances de crescimento. O controle financeiro também é impactado. Frases como "dinheiro é a raiz de todo mal" ou "eu nunca vou ser rico" criam bloqueios inconscientes que impedem a construção de riqueza. Você pode até ganhar bem, mas encontrar maneiras de gastar tudo, sem entender o motivo. E o maior risco é quando falamos em saúde e bem-estar. Se você acredita que não consegue manter hábitos saudáveis, ou que não nasceu para ser magro ou fit, pode desistir antes mesmo de tentar melhorar sua qualidade de vida. E o resultado disso será devastador. Crenças limitantes agem como um filtro que distorce a realidade. Elas criam padrões de comportamento que reforçam o que você já acredita, como um ciclo vicioso. Se você acredita que não merece o sucesso, pode acabar empurrando com a barriga assuntos importantes e, se fracassar, justificará para si mesmo que não era para ser. Se acha que não tem talento, evita se expor e, consequentemente, nunca descobre do que realmente é capaz. O lado mais perigoso, a zona de conforto. Crenças limitantes nos prendem em uma zona de conforto aparentemente segura, mas extremamente limitante. Se você nunca tenta algo novo, também nunca falha. E isso parece confortável, não é? Mas aqui está o segredo. A zona de conforto é o lugar onde seus sonhos vão por água abaixo.
Se suas crenças limitantes são uma barreira, você pode transformá-las em trampolins para o crescimento. Agora, falaremos mais sobre formas simples para reprogramar a mente e usar essas limitações como alavancas de evolução. Comece reescrevendo a história que você conta sobre si mesmo. Crenças limitantes muitas vezes vêm de histórias que internalizamos ao longo da vida. Mas e se, em vez de apagar essas histórias, você as reescrevesse como narrativas de superação? Digamos que você acredita ser péssimo com números, porque ouviu isso durante a infância. Ao reformular essa crença, você pode enxergá-la como uma oportunidade para aprender com determinação, transformando essa narrativa em "eu não tive a base certa antes, mas hoje tenho todas as ferramentas para aprender". Use a visualização consciente. A visualização vai além de simplesmente imaginar o sucesso. É sobre criar na mente imagens detalhadas do processo de superar desafios. Diversos estudos mostraram que, ao visualizar mentalmente uma ação, o cérebro ativa os mesmos circuitos que usaria ao realizá-la. Vamos seguir o exemplo de falar em público. Feche os olhos e imagine-se enfrentando um desafio, tendo que apresentar algo para mais pessoas. Visualize cada detalhe. Como você se preparou para falar, lendo e estudando o que vai apresentar. A confiança enquanto falava e o resultado bem-sucedido ao ser aplaudido no final. Repita isso diariamente, pois quanto mais você treina sua mente, mais ela se alinha à sua nova narrativa. Substitua as limitações por micro-vitórias. Crenças limitantes costumam parecer enormes porque as enfrentamos como se fossem desafios de uma só vez. Mas ao dividi-las em pequenos passos, você pode vencê-las progressivamente. Cada pequena conquista reforça a ideia de que você é capaz. Use o princípio da progressão. Comemore cada pequena vitória como uma prova de que sua crença limitante está enfraquecendo. Uma maneira poderosa de confrontar crenças limitantes é literalmente testá-las no mundo real. Se você acha que não consegue liderar um grupo, faça um teste. Inicie algo simples, como organizar uma reunião ou liderar uma atividade pequena, e observe o resultado. Ao desafiar essas crenças diretamente, você frequentemente descobrirá que elas não têm a base sólida que você imaginava. Afirmações funcionam melhor quando conectadas à ação. Em vez de apenas repetir frases como "eu sou capaz", relacione isso com experiências reais ou promessas de ação. Por exemplo, "eu sou capaz de aprender habilidades novas, porque no passado aprendi a tocar violão do zero". Isso cria um vínculo emocional com suas conquistas passadas, reforçando o poder das afirmações. Agora, como garantir que essas mudanças sejam permanentes? A resposta está em transformar as novas crenças em hábitos diários, algo que acontece de maneira quase automática com o tempo. A neuroplasticidade trabalha a seu favor. O cérebro tem uma habilidade incrível de se moldar e mudar. Isso se chama neuroplasticidade. Quando você adota novas formas de pensar e age de acordo com elas repetidamente, seu cérebro cria novas conexões neurais. E quanto mais você as usa, mais fortes elas ficam. Estudos mostram que a repetição de pensamentos positivos e ações consistentes pode remodelar áreas do cérebro associadas à confiança e à resiliência. Crie rotinas de autoafirmação. Afirmações não funcionam apenas quando você as diz, mas quando elas são integradas ao seu dia. A chave é conectá-las a ações e repeti-las em momentos estratégicos. Pequenas ações constroem confiança. Você não precisa de grandes passos para consolidar uma nova crença. Pequenas vitórias acumuladas ao longo do tempo são suficientes para criar confiança e provar a si mesmo que você está no caminho certo. Desenvolva um sistema de apoio.
Cercar-se de pessoas que acreditam em você e compartilham suas aspirações pode reforçar as novas crenças. Compartilhe seus objetivos com amigos, familiares ou colegas que possam apoiar sua jornada. Transforme dúvidas em perguntas. Em vez de sucumbir a pensamentos como "e se eu falhar?", transforme-os em perguntas que promovam soluções, como: o que posso aprender se algo não sair como esperado? Que passo pequeno posso dar agora para evitar o erro? Essas perguntas mudam o foco da dúvida para a ação. E não esqueça de celebrar o progresso. Celebrar suas conquistas não é só sobre se sentir bem. É sobre treinar seu cérebro a associar mudanças positivas com recompensas emocionais. Quando você celebra, está reforçando as novas crenças e comportamentos. Com essas práticas, você não apenas supera suas crenças limitantes, mas cria um sistema para garantir que elas nunca mais tenham poder sobre você. Superar suas crenças limitantes é mais do que apenas mudar pensamentos. É um ato de coragem, um passo rumo à liberdade de viver a vida que você merece. Você não está sozinho nessa jornada e o primeiro passo já foi dado. Você está aqui, buscando conhecimento e crescimento. E então, está pronto para dar mais um passo em direção à sua melhor versão? Escreva nos comentários e inspire outras pessoas a fazerem o mesmo compartilhando esse vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este, para que você evolua a cada passo. E lembre-se, a sua melhor versão está esperando para ser descoberta. Até a próxima!